A ideia parece óbvia. Se aviões são mais rápidos do que carros, por que não trazer parte de sua tecnologia para as pistas? Em parte, isso tem sido feito por diversas categorias: o uso de asas, efeito solo, aerodinâmica, entre outros. Mas em relação à potência? Tanto a Indy quanto a Fórmula 1 já viram tentativas de responder a essa pergunta, e o resultado nós vamos ver agora. As 500 milhas de Indianápolis nasceram como laboratório de novas tecnologias e projetos. Todo tipo de tecnologia inovadora para a época nasceu ali. Quando a Fórmula 1 assumiu o posto de carro-chefe da inovação no final da década de 60, a lendária corrida aos poucos foi ficando para trás. Em 1967, um projeto radical foi levado ao Brickyard e prometia bastante. O STP Paxton Turbo Car era um carro equipado simplesmente com um motor a jato no lugar do convencional motor automotivo. O projeto nasceu anos antes com o engenheiro Ken Wallace, que teve a ideia de construir uma turbina própria para carros de corrida. Após ter o projeto recusado por Dan Gurney e Carroll Shelby, Wallace encontrou em Andy Granatelli, CEO da STP, alguém interessado em levar a turbina para as pistas. O irmão de Andy, Joe Granatelli, também entrou no projeto e juntos começaram a desenvolver o carro seguindo o conceito de side-by-side, com o motor, ou no caso a turbina, montada de forma central entre os eixos, ao lado esquerdo do cockpit. O carro também contava com tração nas 4 rodas, e após passar nos testes, estava pronto para correr a edição das 500 milhas de 1967. O piloto Parnelli Jones ficou bastante impressionado com o carro e com seu rendimento. O motor Pratt & Whitney ST6B não usava uma caixa de marchas. A transmissão contava com um conversor de torque de velocidade única, e nos testes da Indy 500 foi capaz de fazer 166,075 milhas por hora, o que dava a Parnelli o 6º lugar no grid. Mas nem tudo eram flores. Parnelli dizia que a pilotagem era estranha e que o carro iria decolar em marcha lenta, a menos que o freio fosse segurado. As outras equipes, já imaginando a superioridade da turbina, acusaram a STP de estar deixando o carro mais lento nos qualifying, prática conhecida como sandbag. O carro era diferente de tudo que eles já haviam visto, e eles não estavam errados na desconfiança. Logo no começo da prova, Parnelli Jones saltou para a liderança. Na volta 18, a corrida foi interrompida devido ao mau tempo, e no dia seguinte o ritmo se repetiu. Jones era mais rápido do que o restante do grid e liderou a corrida em um total de 171 voltas. A STP Paxton estava prestes a vencer a Indy 500, mas uma falha de rolamento fez o carro abandonar a 3 voltas do fim. AJ Foyt tomou a ponta e herdou a vitória. No fim das contas, uma peça de $6 provocou a derrota de Parnelli. Embora o carro da STP não tenha mais voltado para a pista, ele acabou não sendo o último do tipo. A Lotus, que na época tinha interesse na Indy 500, comprou a ideia e construiu o Lotus 56 em conjunto com Granatelli. O carro tinha chassis monocoque em alumínio, suspensão de braços duplos e tanques de combustível instalados nas longarinas. O perfil do carro era relativamente simples, com bico baixo e traseira alta, formando um perfil de cunha. Dessa forma, o carro era capaz de cortar o ar de forma mais eficaz sem prejudicar a boa estabilidade do modelo. O uso de uma turbina no lugar do motor já oferecia uma vantagem no projeto. Como não são necessários radiadores no carro, um espaço valioso estava disponível tanto para os equipamentos quanto para o desenho aerodinâmico. A tração era integral, montada entre o controlador e o motor. Para empurrar o carro, uma turbina Pratt & Whitney foi adaptada para seguir o regulamento da época. Equipado com um compressor de 3 estágios, o motor alcançava de 430 a 500 cavalos dependendo da temperatura e altitude. Para a corrida de 1968, a equipe Lotus pretendia correr com 4 carros, pilotados por Graham Hill, Joe Leonard, Art Pollard e Mike Spence. Mas durante os treinos livres, Spence bateu e acabou morrendo uma semana depois. Como o espetáculo tinha que continuar, os outros pilotos foram à pista e Leonard fez a pole com 171,559 milhas por hora. Os carros eram literalmente foguetes na pista. Enquanto os espectadores ouviam os roncos furiosos do restante do grid, dos carros da Lotus o único som ouvido era o assobio alto e característico das turbinas. No início da prova, Pollard assumiu a liderança, seguido por Bob Unser e Lloyd Ruby. Os pilotos haviam recebido a ordem de poupar o carro. A estratégia estava funcionando, mas na volta 112, Graham Hill bateu e abandonou a prova. A 18 voltas do fim, uma bandeira amarela foi desastrosa para os Lotus. Quando a corrida recomeçou, Bob assumiu a ponta, enquanto Pollard e Leonard tentavam acelerar com os Lotus.
não adiantou muito. Ambos os carros acabaram abandonando novamente a poucas voltas do fim. Colin Chapman tinha agora um carro movido a turbina e já não podia mais usá-lo em Indianápolis. Após 68, o regulamento foi modificado e o uso das turbinas se mostrou insustentável. O projeto por si só tinha suas fraquezas. Sua aceleração era devagar e as turbinas superaqueciam caso recebessem pouco ar. Ainda assim, o britânico resolveu levar o projeto para correr na Fórmula 1 com o nome de 56B. O carro foi amplamente modificado para atender às regras da Fórmula 1, mas o seu formato de cunha nos ovais foi mantido. O design serviu posteriormente de base para o lendário Lotus 72. Com todas as modificações, a turbina STN6/76 também recebeu um aumento de potência que girava em torno dos 150 cavalos. Uma segunda vantagem da turbina montada no centro se mostrou bastante útil. Os gases produzidos pela turbina estavam direcionados para a asa traseira, o que aumentava a pressão aerodinâmica para além do que seria produzido apenas pela carroceria. Somado à tração integral, o carro parecia ser um bom projeto, mesmo com as fraquezas apresentadas na Indy, mas quando o carro foi para a pista, a história foi outra. A turbina consumia muita querosene, fazendo com que o carro precisasse de um tanque de 300 litros. O peso excessivo piorava o problema de aceleração lenta, e nas freadas a coisa era ainda pior, porque o carro tinha dificuldade para frear. O modelo tinha definitivamente um desempenho bastante instável e até mesmo perigoso. O modelo estreou em 71 com Dave Walker, que largou em 22º no GP da Holanda. O piloto abandonou a prova devido a um acidente. O próximo a andar com o carro foi René Wiesel em Silverstone, uma pista que, teoricamente, deveria favorecer o Lotus. Wiesel terminou em 19º. No GP da Itália, Emerson Fittipaldi finalmente ia pilotar o carro turbina. Chapman, com receio de ter os bens da equipe confiscados após a morte de Jochen Rindt no ano anterior, inscreveu o time como Worldwide Racing. As cores também eram diferentes. Saíram a paleta da Gold Leaf e entraram o dourado e preto. Mesmo com emo ao volante, o carro se classificou apenas em 18º. Na corrida, Fittipaldi terminou em 8º, uma volta atrás do vencedor Peter Gethin. Sem ver muito futuro para as turbinas e sem conseguir solucionar os problemas do equipamento, Chapman aposentou o 56B, e aquele foi definitivamente o fim dos carros turbina nas pistas de corrida. Se você gostou do vídeo, dê o like, ele é muito importante. Se você não é inscrito e quer conhecer mais sobre Fórmula 1, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou críticas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!